Boa noite a todos, eu sou o Guilherme e vocês não imaginam quantas vezes eu e o Diego já tentamos gravar isso aqui sem dar risada. Então vamos lá. Falar sobre um dos maiores inventos do século XX, a televisão. Hoje presente em 95% das casas brasileiras, segundo o IBGE. A televisão já foi um artigo de luxo e olha que nem funcionava direito. Sem dúvida a televisão revolucionou o mundo, influenciou comportamentos, marcou décadas e hoje é o meio de comunicação com maior penetração e importância no mundo, mesmo depois da popularização da internet. Mas e aí, vocês sabem como surgiu a TV? Assim como várias invenções brilhantes, a televisão contou com o trabalho de vários pesquisadores ao longo de anos, até estar pronta para transmitir seus sinais aos telespectadores. Surgiu da ideia de cientistas e pesquisadores no final do século XIX, que se esforçavam para transmitir imagens à distância. Quem deu partida no processo foi o inventor alemão Paul Nipkow. A ideia dele era compor a imagem que seriam transformados em impulsos elétricos enviados por um fio. Quando os impulsos chegassem ao receptor, ocorreria o processo inverso, levando à composição da imagem. A partir desse processo, inventores de vários países tentaram tecnologias na década de 1920. Começaram as primeiras transmissões experimentais. As imagens eram de baixíssima resolução e em preto e branco. Mesmo assim, a televisão fez logo surgir as primeiras celebridades. Uma delas, famosa até hoje, que é o Gato Félix. O Gato Félix, criado pelo cartunista americano Otto Messner, é considerado o primeiro personagem a ter sua imagem vinculada em TV, em 1928. Em 1930, começaram a surgir as primeiras emissoras de televisão, como a BBC de Londres e a CBS dos Estados Unidos. Os aparelhos começaram a ser produzidos em larga escala e ainda eram bem pequenos. Os primeiros aparelhos de televisão nada mais eram que rádios com um disco giratório mecânico, que produzia uma imagem do tamanho de um selo postal. O primeiro serviço de alta definição foi surgir só na Alemanha em 1935, na intenção de transmitir as Olimpíadas de Berlim, talvez o primeiro grande evento passado nas telinhas. A Europa e os Estados Unidos estavam na dianteira da tecnologia, e já no começo de 1936, a coroação do rei Jorge VI é considerada a primeira transmissão ao vivo da história da televisão, e assistida por mais de 50 mil pessoas em Londres, na Inglaterra. Devido aos avanços tecnológicos e econômicos que o mundo presenciou após a Segunda Guerra Mundial, a televisão ganhou grande popularidade. Até esse momento, toda a imagem era em preto e branco. A televisão em cores surgiu nos Estados Unidos em 1954 e era baseada em uma tecnologia que não exigia alterações dos aparelhos antigos, em preto e branco, para produzir as imagens coloridas. Historicamente, o boom da televisão foi nos anos de 1950. Os eletrodomésticos invadiram os lares dos Estados Unidos, e ídolos como Elvis Presley davam um fôlego ao American Way of Life. Ainda na década de 50, milhares de pessoas já tinham acesso à TV nos Estados Unidos, Europa e Ásia. E para a alegria dos brasileiros, ela desembarcou por aqui com a ajuda do empresário Assis Chateaubriand. A Rede Tupi, criada em 1950, foi a primeira emissora de televisão do Brasil e reinou absoluta ao longo de muitos anos. Para fazer sua ideia decolar, Chateaubriand trouxe dos Estados Unidos 200 aparelhos de televisão e espalhou pela cidade, onde quem passava pela rua era hipnotizado pelas imagens e sons do mais novo invento a desembarcar em terras tupiniquins. A explosão da televisão no Brasil pôde ser observada 6 anos após sua chegada. No ano de 1956, o país já possuía o expressivo número de 1,5 milhão de aparelhos. A invenção do controle remoto no início dos anos 50 impulsionou a compra de televisores no mundo inteiro e também revolucionou a forma com que assistia a televisão. As emissoras agora tinham um forte concorrente: o botão da emissora rival a poucos centímetros de distância. Desta forma, precisavam ter uma programação diversificada e de alta qualidade para atrair espectadores e, claro, os anunciantes. Mesmo com os rumores de transmissões coloridas desde os anos de 1940, somente em 1950 e 60 que a TV em cores se popularizou nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, no ano de 1963, foi feita uma transmissão experimental em cores,
mas somente nos anos 70 elas chegaram oficialmente à casa de alguns brasileiros. Transmissões ao vivo já eram comuns, mas coloridas somente em 1972, feita pela primeira vez pela TV Difusora de Porto Alegre. Em 19 de fevereiro de 1972, a TV Difusora de Porto Alegre entrou para a história, quando fez uma transmissão de TV em cores no Brasil. O evento transmitido foi a Festa da Uva, realizada em Caxias do Sul. No final dos anos 70, a televisão em cores já começa a se popularizar no Brasil. Já nesta década, o mundo pode ver o Brasil ser tricampeão do mundo, o fim da guerra no Vietnã, o fim dos Beatles, os desenhos Speed Racer e Pica-Pau, e se sentir como nunca interligado com o mundo por meio do mais poderoso veículo de comunicação até o momento. O comércio televisivo envolve o uso da televisão para a apresentação de anúncios publicitários aos telespectadores, contando com recursos modernos propiciados pelo advento da televisão digital. Entre as estratégias de sua utilização estão os comerciais apresentados durante os intervalos da programação, apresentação de produtos de patrocinadores durante os programas ou até mesmo a utilização de um banner que passa ao longo da parte inferior da televisão, proporcionando um método de marketing contínuo. Lindstrom, em 2009, menciona em seu livro A Lógica do Consumo que, ao chegar aos 66 anos de idade, a maioria de nós provavelmente já terá assistido a 2 milhões de anúncios de televisão. Também lembra que em 1965, um típico consumidor se recordava de 34% dos anúncios. Em 1990, esse percentual havia diminuído para 8%, ou seja, cada vez mais as pessoas são expostas a informações e anúncios. No Brasil, segundo o levantamento do Ibope, os investimentos em publicidade no primeiro semestre de 2014 alcançaram 59,6 bilhões e registraram um crescimento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior. A TV aberta, somada aos investimentos em merchandising, totalizou 62% do total investido, seguido pelo jornal com 14%, a TV por assinatura em 8% e a internet com 5%. Sendo assim, a televisão é o veículo de comunicação que retém a maior parte dos investimentos em publicidade no Brasil. As propagandas hoje procuram trabalhar com valores, não com a qualidade do produto. São raras as propagandas que cantam as qualidades do produto. Hoje é muito fácil escolher sua própria programação. O que não escolhemos são as propagandas. Você muda de canal e as propagandas são praticamente as mesmas. Geralmente as propagandas exprimem uma ordem: compre batom. Ou então trabalham com elementos que tocam diretamente o espectador, como a propaganda de um carro X em que o filho pedia para o pai para não deixá-lo na porta da balada, pois o garoto tinha muita vergonha do carro. Há nesse caso uma forte influência sobre o pai, pois é ele quem vai comprar o carro. Apesar de ser cada vez mais difícil reter a atenção dos telespectadores, soluções criativas ainda são bem-vindas na TV. Para chamar a atenção do público, costumam render bons resultados. Quem não lembra das propagandas da Parmalat com as crianças vestidas de animais, ou mais recentemente de pedir uma informação no posto de Ipiranga? Atualmente, uma pesquisa da Datafolha revelou que as propagandas de TV mais lembradas pelos consumidores são da Coca-Cola e da Skol. Vamos apresentar agora um canal de TV e sua estratégia de posicionamento e lançamento, a Fox Sports. A Fox Sports é um dos principais players de esporte do mundo, mas sua história no Brasil ainda é muito recente. Foi lançada em fevereiro de 2012, com foco no futebol como principal propriedade. Alcançou nesses 2 anos uma marca impressionante, o segundo lugar em um mercado já estabelecido com o Sport TV com mais de 30 anos e ESPN com 25 anos de atuação. Com a chegada da Copa do Mundo no Brasil, iniciaram a operação de um segundo canal, Fox Sports 2, com o objetivo de criar mais uma janela de eventos e oferecer ainda mais conteúdo. Mas a Copa do Mundo também foi uma oportunidade muito importante para a marca se firmar como uma opção real a todos os principais canais de TV no país, e assim ampliar seu alcance. A Fox Sports se lançou no mercado brasileiro em 2012, e já na sua chegada causou grande alvoroço, pois entrou no mercado como detentora dos direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, com exclusividade na TV fechada.
e se intitulando A Casa da Libertadores, fez com que as operadoras de TV sofressem uma enorme pressão dos assinantes para contar com o canal em suas grades. Após a inserção no mercado nacional e o primeiro ano como canal esportivo, a Fox Sports buscou, através da Copa do Mundo, ampliar seu público, apostando em transmissões mais descontraídas e com tom humorístico, e com o conceito de levar a Copa ao alcance de todos, surgiu a campanha Sinta-se Lá. A primeira estratégia para conseguir atenção foi sair com a campanha com antecedência, para não concorrer em share of mind com as grandes marcas de todos os setores. Começaram a campanha com 12 meses de antecedência. Ao final de um ano de campanha, o objetivo para um público mais heterogêneo foi trabalhar com atividade em 360 graus, mídias sociais, rádio, cinema e televisão. E ao final da Copa do Mundo atingiram um índice de reach maior que o principal concorrente. Estavam então com uma campanha para classe A, B e C, para pessoas de 18 a 49 anos e homens e mulheres, da região Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A Fox Sports obteve um crescimento de 400% no daytime, que é o horário de televisão das 7 às 18 horas, e 340% no prime time, que é o horário da noite das 18 até a meia-noite. No prime time foi o canal que mais cresceu entre os esportivos. A TV é o meio de comunicação com maior poder de alcance e, como já dissemos, faz parte da vida de quase toda a população mundial. Sejam comerciais tradicionais, nos intervalos, ou em meio àquele programa que falou de tragédia desde o começo, mas faz uma pausa para dizer: agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova TechPix. A publicidade na TV e a própria TV segue se reinventando e se adaptando ao longo do tempo às novas tecnologias. Um abraço para todos aí, muito obrigado pela atenção. Agora vai. Olá, eu sou o Guilherme.